E eu resolvi falar um pouco sobre o passe. Já me fizeram algumas perguntas sobre passe a hora que eu estava aqui na frente, né? Então eu vou tentar responder algumas dessas coisas para vocês de uma forma mais simples, apesar da linguagem ainda ser meio rebuscada, mas a gente vai tentando melhorá-la. Todo mundo vem aqui tomar passe, né? Tem lá um bando de atrapalhados lá dentro que estão de mãozinha dada dando passe. Certo? O que será que acontece? Primeiro nós vamos entender de energias e fluidos. Alguém já ouviu falar em fluido e energia? A ciência nos diz que a energia é a capacidade de um corpo, substância ou sistema executar trabalho ou ação, produzindo movimento. Mas a energia, enquanto grandeza física, só pode ser descrita pela reação mútua que ocorre entre os dois corpos ou sistemas. Então tem que ter duas fontes para poder fazer que a energia aconteça. Quando os dois sistemas físicos interagem, ocorrem mudanças, entre eles devido à troca energética, e de acordo com o paradigma moderno, durante a interação energética forma-se um campo de natureza eletromagnética, pois as partículas integrantes estão eletricamente carregadas, favorecendo a propagação da energia. Uma das coisas que acontece durante o passe é essa ação energética, uma ação de energia. Nós vamos entender um pouquinho mais daqui a pouco. A energia pura, como a luz, se propaga na forma de radiação eletromagnética. Temos assim a luz e o calor que, teoricamente, classificamos entre as irradiações nascidas dos átomos supridos de energia. São estes que, estimulados na íntima estrutura, liberam-se as ondas eletromagnéticas, isso nos disse André Luiz. Em relação à energia mental, sabemos que a mente do espírito é sua fonte, assim como o sol é foco da energia luminosa. Então sabemos que a mente também é o espírito, a mente do espírito é a sua fonte. O espírito está dando energia na nossa energia mental. Dessa forma, que há leis presidindo as manifestações dos diferentes tipos de energia, existe a lei do campo mental, que rege a moradia energética do espírito, segundo a qual a criatura consciente, seja onde for no universo, apenas assimilará as influências a que se afeiçoe. André Luiz. Ou seja, de energia. Nós estamos sempre no mundo de energia. Comungamos esse mundo de energia o tempo todo e somos mobilizados por essa energia. Trazendo-nos sempre a certeza de que nós influenciamos e somos influenciados por todo esse campo energético que existe à nossa volta. E podemos trabalhar com essa energia. Energia e fluidos. A irradiação de energia mental estabelece reciprocidade com outras mentes. Então, nós estamos entendendo que toda ação energética que nós promovemos e que recebemos é uma troca que a gente faz com outras pessoas. Consciente ou inconsciente. Favorecendo a formação de um campo eletromagnético mental decorrente do processo de sintonia e afinidade. Então nós temos aquela sensação, dentro desse contexto, de uma situação assim. Você tem aquela pessoa que você é atraído por ela e ela te atrai, e você troca uma energia positiva com ela que você não sabe muitas vezes nem porquê. Você não tem nem consciência do porquê. Você tem aquelas pessoas em que você tem repulso imediato. Você não consegue nem interagir com a pessoa. Porque, na verdade, também é uma ação energética onde as energias não bateram, não trabalharam umas com as outras. Em relação aos fluidos, a física os considera substâncias capazes de fluir, escorrer ou expandir e que se modificam continuamente sob a ação de uma força ou tensão. Entre os elementos fluídicos como líquidos e gases, há um muito específico denominado plasma. Já ouviram falar de plasma? Em física, o plasma é considerado o quarto estado da matéria, situado entre os estados sólidos, líquido e gasoso. Então temos um quarto estágio, que é o
plasma. Na verdade, o plasma é um gás ionizado, isto é, possui carga elétrica positiva, porque perdeu elétrons. O plasma gera e sofre a ação de campos eletromagnéticos, levando ao que se chama efeito coletivo. Então, nós temos todo um processo atuando sobre nós e que nós acabamos nos utilizando deles, criando toda uma ação que envolve o ambiente em que nós estamos, as pessoas que nós conversamos ou convivemos, enfim, tudo aquilo que está energia aqui fluindo. Aí vamos falar de doutrina espírita. A doutrina espírita define o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão. Qualquer ação que você tenha que mobilize, você está fazendo eles correrem em torno de você. Movendo-se entre si. Quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesmo. No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, agitado e inestancável, a nascer da própria alma, uma vez que podemos defini-lo até certo ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana, em processo vitalista semelhante à respiração, pelo qual a criatura assimila a força emanante do Criador. Esparsa em todo o cosmos, substanciando-a sobre a própria responsabilidade para influenciar na criação a partir de si mesma. Também o nosso amigo André Luiz. Aqui nós só temos o André Luiz. Então, gente, quando a gente para pensar, nós estamos envolvidos com todo um processo de energia e de fluidos magnéticos que estão aí no espaço, e nós mobilizamos e somos mobilizados por eles. Essa energia está dentro de nós. Isso quem diz é a física, não são os espíritos que estão dizendo. A física mesmo comprova que nós somos mobilizadores de energia. Você influencia e é influenciado. O ambiente em que você se coloca, você influencia. Então, nós somos energia em fluxo, energia pensante, agente, a energia que está dentro de nós, dentro do contexto. A ideia de um princípio único, gerador de toda a matéria existente no universo, assemelha-se ao que é denominado pela ciência como teoria do tudo ou da grande unificação, que a doutrina espírita denomina de fluido cósmico universal. Fluido elementar ou primitivo. A gente ouve muito falar nesse bendito desse fluido cósmico, não é verdade? Na maior parte das vezes a gente acha, mas onde é que está o tal do fluido cósmico? Do cosmos? E eles estão mostrando para nós aqui, esse Allan Kardec, está mostrando que assemelha-se ao processo da unificação. O fluido elementar, o fluido primitivo, é aquilo que faz com que a vida flua, que a vida aconteça. Que as energias possam ser utilizadas, que os fluidos possam correr. Nós temos uma fonte que, segundo o Espiritismo, o fluido cósmico é a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Nós todos viemos desse fluido cósmico, ou desse fluido base. Está aí. Tu está procurando tocar o seu fluido cósmico, você não vai conseguir enxergá-lo assim de cara. Mas você pode senti-lo, pode vivenciá-lo. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, a matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Isso está na Gênesis com Kardec. Livro que quase ninguém lê, né? Então vamos pensar nesse processo. Esse éter, com essa matéria primitiva, matéria cósmica primitiva, gera tudo aquilo que nós vemos, sentimos e comungamos dentro desse nosso universo. Todos os seres são influenciados basicamente por essa matéria, por essa energia. Sendo assim, a atmosfera espiritual do nosso planeta, mantida à custa das emissões de seus habitantes,
Os fluidos corporais dos seres vivos, inclusive os que mantêm os órgãos e estruturas físicas em funcionamento, assim como a transfusão de energia e fluidos de paz, entre outros, provém do fluido cósmico. Então, os bandidinhos que estão lá dentro da paz, eles estão lá cheios de fluido cósmico. Em sua natureza, o fluido cósmico elementar é um elemento situado entre o espírito e a matéria. André Luiz explica que o fluido cósmico universal é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa de todo sábio. Então, toda essa energia foi feita por ele, promovida por ele, produzida por ele, para gerar tudo isso que existe à nossa volta e todas as pessoas que compartilham conosco dessa jornada. O fluido cósmico universal assume dois estados distintos: o de eterização, ou imponderabilidade, quer dizer, ninguém pode pesar, medir, que se pode considerar o estado primitivo, e o de materialização, ou ponderabilidade, que é, de certo modo, consecutivo ao primeiro. Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertence os do mundo visível, e ao primeiro do mundo invisível. Então nós já começamos a entender o que acontece à nossa volta quando entramos lá dentro. Fenômenos materiais são da alçada da ciência propriamente dita. Fenômenos espirituais ou psíquicos se ligam de modo especial à existência dos espíritos. Cabem nas atribuições do espiritismo. Então nós começamos a perceber que um é ponderável, você pode avaliar, o outro está acontecendo. Não é simples classificar os fluidos entre bons ou maus. Os fluidos não têm qualidades especiais, mas sim as que adquirem no meio onde se elaboram. Conforme as circunstâncias, suas qualidades são temporárias ou permanentes. Toda pessoa se encontra envolvida em uma atmosfera fluídica própria, que reflete naturalmente seus pensamentos e sentimentos. As características apresentadas pelos fluidos resultam, portanto, de suas propriedades e de sua interação no meio ambiente. Toda pessoa se encontra envolvida em uma atmosfera fluídica própria. Todos nós temos uma atmosfera em torno de nós, que é própria, que foi gerada e que nós alimentamos esse processo. Pelos nossos pensamentos e sentimentos. De acordo com aquilo que eu sinto e penso, eu represento aqui eu crio a minha energia. E apresento e vou interferir no meio ambiente. O ambiente que me cerca vai estar cheio de energia que eu mesmo estou colocando lá. Os bons ou maus fluidos ocorrem em qualquer plano da vida física ou espiritual. Pois o pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais. Qualquer pensamento produz, portanto, efeito físico que influi, por sua vez, sobre os sentimentos, emoções e no comportamento moral. Portanto, os fluidos exercem ação fundamental na saúde e na doença. O que nós estamos entendendo aqui, quer dizer, eles ocorrem em qualquer plano de vida, em qualquer momento da sua vida isso está acontecendo. De acordo com as suas emoções, os seus sentimentos, aquilo que passa dentro de você, você começa a construir alguma coisa à sua volta, seja ela positiva ou negativa. Então, a hora que você está brava com alguém, que você está querendo terminar com alguma coisa, você está fazendo propaganda do governo, contra o governo, a favor do governo, você está gerando um campo magnético que vai te atingir. E esse campo criado por você mesmo. Portanto, eles são os fluidos que exercem ação fundamental na saúde e na doença. Partindo desse princípio, entendemos que os fluidos saturados de boas vibrações podem e devem ser transfundidos de pessoa para pessoa, favorecendo a cura de enfermidades ou amenizando seus efeitos. O efeito da ação fluídica, contudo, estão limitados às condições e necessidades dos receptores e também às manifestações da lei da causa e efeito. Vou entrar lá e não vou receber nada. Se você está concentrado naquilo que você está tentando consertar, desenvolver ou fazer crescer, você está dentro de uma outra energia, de uma outra proposta. Então, causa e efeito. Me diga o que pensas, te direi com quem andas. Certo? O que você convida a estar à sua volta. Mecanismos do passe. Ninguém se esqueça de que estamos assimilando incessantemente as energias mentais daqueles com quem nos colocamos em relação. E além disso, estamos sempre em contato com o que podemos nomear
como geradores específicos de pensamentos. Através deles, outras inteligências atuam sobre a nossa. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima, nos diz Emmanuel. Então, dá para perceber, quer dizer, nós estamos assimilando essa energia o tempo todo. Com todo aquele que nos relaciona. Nós estamos trocando energia aqui dentro, desde o momento que nós começamos a pensar que viríamos para cá. Construímos a nossa caminhada para cá através do nosso pensamento. Nós estamos sempre em contato com o que podemos nomear como geradores específicos de pensamentos. Então, através disso, outras inteligências atuam sobre a nossa. Devemos ajudar a todos, mas precisamos selecionar os ingredientes de nossa alimentação mais íntima. Será que eu estou equilibrado? Se eu estou em condições? Será que eu estou bem para poder fazer aquilo? Será que eu vou entrar dentro da sala de passe íntegro e inteiro, sabendo por que eu estou ali e tenho a sensação clara daquilo que eu estou transmutando para poder colocar aqui a pessoa que está na minha frente? Ou será que eu estou ali apenas fazendo gesto? Tem alguns lugares que o pessoal entra lá e só faz gesto. O passe é realizado com a deliberada intenção de propiciar benefício. Essa é a ideia. Ninguém vai lá para tomar passe para poder sair torto. O passe exige do doador preparo espírita moral e intelectual e do que recebe disposição mental e afetiva. Ou seja, aquele que está doando tem que estar preparado para aquilo. Ele se preparou para esse processo. É óbvio para aquele que vai tomar o passe, se ele não tiver mental e afetivamente disponível aquilo, se ele não está, ele só está querendo milagre, mas não está se colocando naquele milagre, naquela situação, não vai acontecer nada. A doação e a recepção das energias do passe são absorvidas primeiramente no perispírito. Marcelinho, o que é o perispírito? Envoltório fluídico do nosso corpo material. Repete isso, nosso. Envoltório fluídico que está junto com o nosso corpo material. Muito bem. Então, faz a ligação e a conexão com o nosso espírito real, a nossa alma. Muito bom. Processada, a doação e recepção das energias, processadas pelo no perispírito, essas energias alcançam o corpo físico, via centros nervosos, distribuindo-se por todos os órgãos. Então, toda a energia que existe em torno de nós, ou no nosso perispírito, que é o caminho de comunicação do espírito com a nossa materialidade aqui, com aquilo que está acontecendo, elas são trabalhadas e aí os nossos centros nervosos fazem aquilo chegar aonde precisam chegar. Qual é o mecanismo do passe? Vai, Glauber. O benfeitor espiritual transmite pelo seu perispírito os próprios fluidos espirituais ao aplicador de passe, magnetizador. O que você entende disso que você deu? Na atividade em si, há uma troca desses fluidos através do nosso perispírito para que possa... nesse primeiro momento, que eu já estava indo para o segundo. Há uma conexão entre o mentor, o benfeitor que está trabalhando conosco, como médiums, utilizando aí nosso perispírito para ser um condutor desse fluido, dessa energia, para depois passar para o outro perispírito daquele que será atendido, como condutor dessa energia e desse fluido. Vou colocar dessa forma aqui. Posso continuar com 2? Daí já dá para a gente... vamos lá. O aplicador de passe recebe pelo seu perispírito os fluidos espirituais do orientador desencarnado, que são associados aos próprios fluidos magnéticos. E é um terceiro tipo de fluido, magnético espiritual. Por isso que ele é importante. E o terceiro, o aplicador de passe, transfunde pelo seu perispírito esse fluido misto ao perispírito do receptor, cujos centros de força canaliza-o para o corpo físico através dos plexos nervosos ou centros de forças ou centros de luz. Né? São vários nomes que são conhecidos. Né? Exatamente.
Então vocês entenderam como é que o negócio funciona? É o seu perispírito, o seu campo energético, acolhendo, recebendo energia do campo do espírito que está junto a você. E essas duas trocas vão gerando um processo para ele poder magnetizar, para ele poder passar essa energia. Certo? E aí começa todo o trabalho que o aplicador vai receber antes de você entrar. Nós entramos ali, o pessoal fica aqui esperando. Mas na realidade nós estamos nos preparando lá dentro para poder executar o trabalho. Senão não dá para executar trabalho nenhum. Né? Então, existe todo um mecanismo que está acontecendo naquele momento. Muito se teoriza sobre o passe. A referência ou ilustração sobre a imposição de mãos está presente em todas as épocas de nossa civilização e há explicações, fundamentações e orientações de variadas origens. Geralmente centraliza a atenção nas mãos, a rigor no contexto das práticas espíritas. O ato mecânico sobre movimentações e posições não é o mais importante. Durante o passo deve ocorrer um processo de doação de energias físicas, mentais e espirituais, dosificadas pela expressão de amor. Então não importa se você vai botar a sua mão lá em cima, se você vai pôr a sua mão lá embaixo, se você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Não é a gesticulação que você vai dar às suas mãos que vai poder mudar o processo. É a sua disponibilidade de estar ali e de junto com eles conseguir realizar essa troca. Então, pode-se discutir um monte de coisas sobre o passe. Agora, o que é mais importante ser discutido é o que eu sinto, o que eu penso, o que eu sei a respeito do que eu estudei para poder estar ali fazendo. Senão é a mesma coisa que estar ali representando um processo que não vai levar a nada. Sem dúvida, havendo merecimento, pode ocorrer a potencialização de energias transmitidas pelos espíritos benfeitores. Em síntese, o passe é uma doação de amor. Pode ter autopasse? O trabalho de transmissão de passes no centro espírita é de vital importância e deve se inserir numa dinâmica de ação fraterna, em que se inclui os movimentos de acolhimento e consolo, muitas vezes em situações de autêntico pronto-socorro, mas sem se perder de vista o engajamento em procedimentos que conduzem ao esclarecimento e à orientação de natureza espiritual. Então não é só porque de repente você entrou em algum lugar que diz que você tem mediunidade. Você está lá sentindo umas coisas esquisitas na sua casa, e aí você passa no centro espírita e fala assim, você tem que fazer, você tem mediunidade, precisa desenvolver. E aí você fica com aquela cara de ponto de interrogação e fala assim, o que é isso? É ou não é, tio André? O que é desenvolver esse processo? É o primeiro passo de entender esse mecanismo todo que acontece em torno de nós. É o passo de nós sabermos como é que nós nos sentimos e de que forma estamos lidando com a nossa vida. É ter a consciência de que estou fazendo isso e estou sentindo isso porque estou colaborando para que essas forças e energias atuem em cima de mim, porque eu estou só na negatividade. E estar na negatividade não é só pensando mal a respeito dos outros, mas é estar em depressão, é estar em tristeza, é achar que as coisas não vão se resolver, que tudo está muito complicado. E tem que entender, tem que compreender aquilo que você está fazendo. Não estou aqui na casa espírita a passeio. Eu estou tentando entender melhor essa dinâmica toda e essa energia que me cerca. O atendimento espiritual pelo passe é obra de recomendação sugestiva para o estudo e a reflexão na seara espírita sobre uma autêntica ação fraterna. Antônio Pereira de Carvalho. Colocar em mãos a obra do bem e da luz, no sentido de conhecer a vida e elevar-se, Emmanuel. Então, gente, o que é que nós estamos dizendo o tempo todo aqui? Eu posso ser o transmissor, eu posso ser aquele que vai transmitir a energia, mas desde que eu tenha claro para mim, isso é uma ação de ajuda e de ação de crescimento da pessoa que está comigo, da ligação que eu estou tendo dentro daquela situação, da energia que estamos comungando naquele momento, do ambiente que foi criado para que isso aconteça, de eu ter a consciência que eu vou levando para minha casa uma energia positiva, que eu vou fazendo um processo de equilíbrio do meu caminho e que com isso eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Eu estou construindo algo de positivo.
Então, entender o passe como um mecanismo de receber energia para melhorar a minha jornada lá fora é super positivo. É assim que eu vou melhorando o meu caminho. André nos perguntava, tem autopasse? Tem. É você, a hora que você está recebendo a energia do mentor que está ali ao lado, você transmiti-la a você mesmo. Você captar aquela energia, aquilo é o autopasse. É fazer o passe à distância, é fazer o passe à distância. Se nós podemos fazer a oração e fazer com que as pessoas transmitam esse processo, isso acontece via a troca com a pessoa que está lá para receber, não é? Senão, e a pessoa vai acabar dando autopasse. Atualmente nós atendemos pela internet. Você já está fazendo distribuição de energia pela internet, não? Então, você está dando passe no povo até lá fora, né? Mas eu estou trazendo isso como? Através do meu pensamento, do meu sentimento, da minha intenção. Não é isso? Então, de vez em quando estou lá meio atrapalhado, as coisas estão meio confusas. Vai para um canto, faz uma leitura pequena, faz a sua oração. E aí, se você achar que deve, se dá o autopasse. É o segundo mandamento, né? Ama a ti mesmo. Se você consegue, né? Sem amor a ti mesmo. O primeiro é o amor, né? O passe é um amor, é um ato de amor, né? Então ama a ti mesmo. Você consegue fazer isso. Nós podemos fazer a qualquer momento e a qualquer lugar. Nós podemos pensar na coisa da seguinte forma. Estamos muitas vezes na direção e vemos alguém, nós passando por um carro vizinho, fazendo um monte de asneira. Certo? Em vez de eu xingar, eu dizer que ele é louco, que ele pode... Esse cara tinha que estar... Não sei como é que deram carta para ele. Cadê a polícia que não aparece? E outros nomes que não posso citar aqui. Certo? Os rabeiros ficam bravos com essa história. Eu posso fazer um pensamento positivo para ele, não posso? Eu posso pedir para que ele se tranquilize. E eu me tranquilize junto, em vez de eu ficar nervoso que nem ele, em função do que ele está fazendo. Com isso, eu estou me dando um autopasse. E estou mandando energia para ele. Certo? Então, tem várias maneiras de poder agir e transmitir energia positiva. Certo? A gente sempre ouve falar em pensamento positivo. Tem o pensamento positivo. E aí fica pensando o que é o pensamento positivo. Ou esse mês eu vou ganhar R$1 bilhão. É o pensamento positivo. Não necessário você vai ganhar R$1 bilhão e vai ter um pensamento positivo. Vão pintar uma série de ideias idiotas na sua cabeça para poder mexer com aquilo. Porque você não está preparado para aquilo. Então, gente, a ideia é colocar as mãos à obra do bem e da luz no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Não trabalhar, atuar, dar o passe, comungar as atividades da casa espírita. Você está buscando o autoconhecimento e o seu desenvolvimento, o seu crescimento. Fácil? Não. Mas se eu quiser, eu vou chegar lá. Você concorda, André? Então, gente, isso é um pouco rapidamente o que eu queria passar para vocês a respeito do passe.